E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E tem um problema muito mais grave nisso, só fazendo um parênteses, que é todos esses movimentos radicais, fundamentalistas, de todas essas organizações que a gente citou, terroristas, as maiores mortes que eles causaram não foram contra cristãos, judeus, ocidentais. Quem eles mais mataram foram muçulmanos, islâmicos. Eles estão matando em maior escala o próprio povo deles, os próprios irmãos deles. Ou seja, o que isso nos mostra? Que a natureza de ação dessas pessoas, desses grupos, é simplesmente vale qualquer coisa para eu marcar o meu ponto e me manter no poder. Como é que eu marco um ponto? Eu preciso de um inimigo e eu preciso criar uma situação de temor, de guerra, de confronto com esse inimigo para que eu justifique a minha existência. Se você é um grupo terrorista, você só existe para o combate terrorista. Você não existe para ser um judiciário, para ser um grupo ativista, você não existe para ser um partido político, você não existe para ser um governante normal. Você não sabe fazer outra coisa a não ser fazer guerra, a não ser cometer atos terroristas. E o que acontece? O que vai impedir que venha um cara desses milhões de terroristas malucos e fanáticos que mataram muito mais muçulmanos do que qualquer outro povo, qualquer outra religião, e explodir a própria mesquita deles? Assim, a quantidade de mesquitas que foram explodidas no Oriente Médio, desde que começou todos os conflitos, desde a existência do Oriente Médio, é gigantesca. Eu contei pra você, contamos aqui, falei lá atrás, da primeira grande batalha que assassinaram o califa. Sim. Então, assim, tipo, o perigo disso, você imagina se acontece um negócio desse? Então, no ano passado, eles têm umas janelas altas na mesquita de Al-Aqsa e eles quebraram os vidros. Mas além disso também teve aquele atentado que entraram num bar em alguma coisa também, com facas, algumas coisas, né? Ah, não, esses são os outros atentados. São outros, né? Sim, não. Aí são tá atentados contra israelenses. É. Então, o que acontece é o seguinte, a gente está no mês do Ramadã. Os jovens foram lá, se prenderam dentro da mesquita. Israel entrou. Ah, o que aconteceu? Aí tem imagens da polícia... Mas entrou na mesquita? É uma decisão da polícia na hora. É uma decisão do chefe da divisão na hora. Eles entraram na mesquita, entraram dentro da mesquita, que você não pode entrar, não muçulmanos não podem entrar na mesquita, eles entraram de sapato. Vocês não tiraram o sapato para entrar na mesquita, porque a polícia está entrando para prender essas pessoas. Entraram e bateram para tentar prender os 300 que estavam lá se aglomerando. E as imagens eram a polícia de Israel dentro da mesquita batendo em palestinos. Essas imagens circularam no Oriente Médio, deixou todo mundo totalmente enfurecido. E aí teve 2, 3 atentados dentro de Israel. Aí o Hamas jogou foguetes, aí depois o Hamas jogou foguetes do Líbano e depois o palestino jogaram foguetes da Síria. Isso poderia ter ocasionado um conflito armado que a gente estaria agora falando sobre ele. Só que Israel decidiu ter uma resposta mais contida. Então ele atacou alvos do Hamas em Gaza, alvos do Hamas no Líbano e parou por aí. Então estou falando de que Israel atacou o território libanês, que é um país soberano. Gaza ainda está naquela coisa meio no limbo. Mas atacar o território libanês, inclusive do Hezbollah, pode eventualmente causar uma reação do Hezbollah e você vai entrar num conflito armado e o Hezbollah é 30 vezes mais forte que o Hamas. Mas você vê que tudo leva uma coisa atrás da outra. Acho que a pergunta é: então por que entrou? Não deveria ter entrado. Esse é um argumento. Só que aí você tem que lidar com a outra realidade. E se os caras explodissem a mesquita? Aí vão dizer que a culpa é de quem? Não, assim, entendeu? Tipo, são decisões que não tem coisa. A decisão certa. O judiciário israelense vai eventualmente fazer. Vamos supor que a polícia não entra na mesquita e um senhor que estava passando mal morre.
E aí a Suprema Corte morreu no território de Israel. Então eles vão, a Suprema Corte, ou as cortes vão instalar uma CPI e falar: por que a polícia não entrou? Por que a polícia ficou do lado de fora? Não devia ter entrado. Eles tinham uma vida lá. A decisão de entrar ou não entrar, ela não é uma decisão óbvia. E não é uma decisão, e mais uma vez, o que as pessoas não entendem não é uma decisão ideológica. A polícia de Israel, assim como qualquer polícia no mundo, é uma polícia que tem regras básicas e tem lá a sua doutrina de o que pode e não pode fazer, como qualquer polícia de país democrático no mundo, e vai ter que usar a força eventualmente para tentar conter a violência. Ponto final. Não é uma decisão ideológica. Muito pelo contrário. Existem várias coisas que são feitas, e aí tem grupos palestinos ou pró-palestinos, na verdade não são todos os grupos palestinos que acreditam nisso, mas tem grupos anti-Israel que falam: os colonos radicais israelenses estão tentando entrar na mesquita, invadir a mesquita, para fazer o sacrifício do cordeiro para a Páscoa judaica, que era uma coisa que era feita há 2.000 anos atrás, quando o templo existia, que era sacrifício de animais. Isso não existe hoje em dia, ninguém faz sacrifício. Aí tem 15, 20 colonos que durante 3 anos seguidos tentaram entrar com o carneiro. Chegaram até aqui. Aqui tem uma praça. E quem não deixou eles entrarem? Tem uma praça. Aqui tem uma pracinha, que tá vendo? O carro faz assim. Tudo isso aqui, que não dá pra ver aqui porque a gente tá olhando de cima, é um vidro blindado e tem seguranças armados. Ó, ele chega aqui, ele para aqui. Essa é a entrada para o Muro das Lamentações ou para Esplanada das Mesquitas, que essa ponte tá aqui, ó. A gente tá vendo aqui, ó. Tá. Essa é a ponte daqui. Ele veio até aqui, veio a polícia e foi impedido pela polícia de, obviamente, subir com um carneiro vivo na mão. E foi embora. 3 vezes isso aconteceu. 0 vezes eles conseguiram subir. Só que a narrativa vendida nas mídias sociais desses grupos anti-Israel é que Israel tem uma política nacional de subir nas esplanadas mesquitas para fazer sacrifício com animais num lugar sagrado islâmico, como dizendo: existe um sacrilégio, existe uma invasão, existe uma quebra do status quo e a gente tem que proteger a mesquita o mais rápido possível porque a mesquita está em perigo. É mentira. Mas eu vejo um problema aí em tudo que você contou pra gente. Como isso deu resultado, a tendência é que se escale essa provocação para parecer uma coisa cada vez maior. Porque deu resultado. Por isso que Israel precisa tomar decisões estratégicas. Na minha opinião, por exemplo, durante o mês do Ramadã, o monte do templo precisa sair da jurisdição da polícia e ir para a jurisdição do ministro da Defesa. E o ministro da Defesa pode decretar: não entra nenhum judeu por 1 mês. A Suprema Corte não, as cortes, aconteça o que acontecer, as cortes não podem intervir. Não entra judeu, não entra na polícia também. Sim, mas eventualmente se eles isso, mas aí você vai colocar exército dentro da esplanada se eles começarem a jogar paus e pedras? Não, mas qual que é a ideia? Eu não entendi. O paus e pedras é uma questão, um problema. E se eles explodirem a mesquita? E se entrar um louco lá e explodir a mesquita? Não, tudo bem. Por isso que no fim das contas o que acontece? O Waqf jordaniano, que é a autoridade religiosa, tem excelente relação com a polícia de Israel, que a propósito, aqui a Cidade Velha, que é esse troço aqui, quadrado aqui, tem uma delegacia da polícia que é o Central de Comando da Polícia de Israel. Lá. Você já foi lá? Tem as telas e as câmeras e tal. Falei com o chefe da polícia... Que ele não é judeu. É árabe. É árabe. Exatamente. E o porta-voz também. E se você entra nessa delegacia, que é um compound, é meio que são vários prédios, é um bunker e tal, metade das pessoas, dos policiais armados lá são árabes. Então tá vendo? Não é uma questão judeus árabes, judeus muçulmanos ou israelenses e palestinos. Não é. É uma questão de grupos radicais específicos que conseguem fazer uma emboscada, literalmente, contra as forças israelenses, que acabam caindo dentro do que eles chamam em hebraico de ma'arav, que é uma emboscada, e as imagens, é a guerra do TikTok, é a guerra do Instagram. Eles vão filmar vídeos e esses vídeos vão circular. Eu estava citando que em 2021 e 2022 eles jogaram fogos de artifício de dentro da mesquita, que tem um tapete lá, o negócio pode pegar fogo. Eles jogaram um fogo de artifício que bateu na janela e
parou e começou a pegar fogo na janela. E alguém filmou de fora para dentro a janela pegando fogo. E eles escreveram: a mesquita está pegando fogo com as forças israelenses dentro da esplanada. E isso começou a circular nas redes sociais e começou a ter tipo uma movimentação de protestos violentos. E aí a polícia de Israel, a inteligência da polícia de Israel viu e começou rapidamente conseguiram entrar em contato com vários sheiks e clérigos religiosos para falar: ei, coloquem panos quentes o mais rápido possível, porque não tem nada pegando fogo. E foi um fogo de artifício que eles jogaram de dentro da mesquita que está pegando fogo. Não tem nada pegando fogo. Então, Isso funcionou e conseguiram conter. Só que isso aqui é o lugar mais tenso do planeta. Então, mas com esse status quo, eu não vejo uma solução. Nem essa que você me falou. Tem várias. Não, solução definitiva não tem. Não, solução definitiva. Largar e aconteça o que acontecer lá dentro, não vai rolar. Um acordo futuro de paz entre palestinos e israelenses vai trazer uma regra para essa região. Sim. Que eventualmente vai ser dividido. Só que esse é um dos pontos mais difíceis do Esse é um dos pontos mais difíceis. A gente está falando que aqui, nessa região daqui, não é que esse templo foi construído em cima da onde era um templo judaico. Não que a maior parte dos israelenses ligam para isso, porque isso faz 1500 anos. Mas há que haver meio que um acordo onde eles aceitam também de que os judeus possam visitar aqui. Se você entra, eu entro sempre nessas páginas, eu leio os comentários em árabe, a maior parte, muitos desses comentários o templo nunca existiu, ou se existiu não era aqui, os judeus nunca tiveram um templo, ou os judeus não são um povo, e não têm direito a um país. A narrativa do que eles escrevem é uma narrativa de não aceitação, não normalização e apoio total a essas ações desses 300 e não dos 250 que vieram aqui rezar pacificamente e ir embora para casa. E aí o que o Waqf jordaniano fala? A gente consegue gerenciar tudo, principalmente esses distúrbios com esses jovens, porque a maior parte dos adultos acabam pegando esses jovens na chincha e falando: chega, aqui vocês não vão fazer esse tipo de arruaça aqui não. Só que no momento que a polícia de Israel entra, eles não conseguem mais, eles perdem o controle. Entendi. Então isso gera protestos que geram gera toda a comoção ideológica, e aí gera mensagens de Gaza, gera mensagens. O próprio presidente palestino não pode chegar em rede pública e falar: não, Israel está certo, esses palestinos estão errados e vocês têm que ir embora e vocês têm que pegar esses fogos de artifícios e ir embora para casa. Ele é assassinado no dia seguinte se ele falar isso. Então, obviamente, que a Liga Árabe vai condenar Israel. Aqueles ideológicos, inclusive no Ocidente, vão eventualmente tentar culpar o governo de Israel por isso. O governo de Israel é passível de crítica? Ele tem ele tem ministros polêmicos, inclusive o ministro da Segurança Nacional é considerado na política israelense de extrema-direita. Mas ele não iniciou isso. Isso tem há anos. Inclusive isso teve ano passado com um governo mais diverso e mais eclético que Israel já teve na sua história, inclusive com o Partido Árabe no governo. E mesmo assim aconteceu a mesma coisa. Então não adianta tentar encontrar, por fumaça ideológica, culpados que não seja exatamente quem é culpado aqui. Quem quer rezar no Ramadã não vai com armas e paus e pedras e fogos de artifício rezar na mesquita de Al-Aqsa.